Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu le'adlik ner Chanukah. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nisim lavotenu bayamim ha'hem b'zman hazeh. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam she'hehianu v'kiyimanu v'higianu lizman hazeh. Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Acabei de acender a primeira vela, né, da celebração de Hanukkah. A outra é o Shamash. O Shamash teoricamente existe para poder auxiliar no acendimento das outras velas, mas como a minha Hanukkah é feita com óleo, eu não posso virar o óleo para poder acender as outras velas. Me permitam colocar o tripé aqui da câmera no muro do prédio onde eu vivo, para poder transmitir a mensagem que eu quero a vocês no dia de hoje. Eu vou tirar o chapéu também porque, bom, já são mais de 9 horas da noite. Eu estou acendendo as minhas velas agora porque eu estava trabalhando, cheguei em casa, tomei meu banho, né? E agora eu estou em condições, tive condições de poder, né, colocar a minha Hanukkah aqui do lado de fora do apartamento, porque eu não tenho janela para a rua. E, obviamente, o objetivo do acendimento das velas de Hanukkah, né, é dar publicidade aos milagres que envolvem essa celebração tão significativa do calendário judaico. Normalmente, eu tenho feito isso ao longo dos anos, eu gravo uma mensagem de Hanukkah a cada dia da celebração. Mas amanhã, né, nós temos o final do dia, o início do Shabat. E o povo judeu vai ler no mundo todo a Parashá Vayeshev. E essa Parashá traz algo de muito especial. Ela nos conta de um momento importante da história de Yosef Atzadik, esse personagem extraordinário, né, de toda a história do povo judeu. Se eu tiver a oportunidade amanhã de gravar uma outra mensagem para vocês, eu gostaria de falar sobre Yosef. De modo que hoje, e eu quero ter essa oportunidade agora, de transmitir a vocês uma poderosa mensagem acerca da celebração de Hanukkah. Mas a verdade é que a leitura da Parashá Vayeshev, a guerra que nós enfrentamos em Gaza, a celebração de Hanukkah, tudo isso, né, está conectado. Lembre-se, a fé judaica acredita que nos planos celestiais o Criador, né, está tecendo a história, ele está construindo os acontecimentos de acordo com a sua vontade. E nós, dotados do nosso livre-arbítrio, participamos ativamente desse processo de construção histórica. Mas nós atravessamos um momento muito difícil da história do povo judeu, né? Nós estamos, como vocês sabem, né, nesse momento que para muitos pode ser um momento de angústia, pode ser um momento de grande ansiedade, no qual nós, né, desanimamos ou mesmo nos desesperamos pelo fato de já termos perdido tantas vidas e sabemos que ainda vamos perder outras tantas até o final da guerra em Gaza, coisa que não tarda a terminar, porque hoje mesmo, como nós podemos observar, muitos dos combatentes do Hamas já se entregam às forças de defesa de Israel. Nós estamos muito próximos agora da aniquilação completa do Hamas como uma força política e militar em Gaza. Mas apesar disso, nós atravessamos evidentemente um momento muito difícil da nossa história. Por quê? Porque os acontecimentos que tiveram lugar a partir desta data infame da história universal, que é o dia 7 de outubro, fizeram com que não só nosso povo fosse obrigado a uma invasão terrestre em Gaza, que já nos ceifou a vida de 87 soldados, nós já perdemos mais de 410 soldados desde o dia 7 de outubro, mas só durante a ocupação terrestre eles já foram 87. Mas a verdade é que nós, judeus, e o Estado de Israel, está cercado por todos os lados de inimigos. Essa é uma das razões pelas quais
Muitos de nós nos desesperamos, perdemos a esperança, né? Muitos de nós desanimamos com o fato de que os anos se passam e nós temos a Síria ao norte, que é a nossa inimiga declarada, nós temos o Hezbollah, ou seja, no Líbano, né? Se nutrem ódios diários contra a vida do povo judeu. E a verdade é que mesmo entre os jordanianos e os egípcios, que são povos de países que celebraram acordos de paz com Israel, nós sabemos que eles não morrem de amores por nós. Então é verdade que Israel está cercada por todos os lados, como sempre esteve, de inimigos que procuram a nossa completa destruição e tratam a vida judaica com absoluto desdém. Ao lado disso, dessa realidade histórica, nós podemos perceber que judeus no mundo todo são alvos de uma crescente onda de antissemitismo e, sobretudo, de desdém com a vida do povo judeu. O mundo tem glorificado o Hamas, né? E, incrivelmente, acusado Israel de matar o seu próprio povo. É mais ou menos como aquela mulher que foi vítima de estupro e acusada pelos seus algozes de ter sido responsável pela violência que foi desferida contra ela. Essa é a narrativa, né, dos povos que nos odeiam, do antissemitismo, ou como agora nós estamos vendo, sobretudo no Brasil, né? Israel está sendo acusado de ter tido conhecimento do fato de que no dia 7 de outubro o Hamas planejava uma ofensiva contra o Estado de Israel. Devo dizer a vocês, meus amigos, que nós sabemos que o Hamas planeja a morte dos judeus todos os dias. E saibam que não é apenas o Hamas, e também não é apenas o Hamas, e o Hezbollah, e o Irã, e agora também os Houthis no Iêmen. Em todo o mundo árabe, todos os dias, grupos da Jihad Islâmica planejam formas de matar judeus. Portanto, nós sempre soubemos que eles eram uma ameaça real. Agora, responsabilizar Israel pela morte de 1.400 cidadãos, além de todos os soldados que nós já perdemos e ainda vamos perder, é algo abjeto, né? Nós estamos sendo responsabilizados pelas nossas próprias mortes. O antissemitismo é capaz, né, de chegar a esse nível de ridículo. E essa situação no qual estamos cercados por inimigos, no qual o Hamas é glorificado, no qual a vida do povo judeu não tem nenhum valor, e nós somos responsabilizados pelas mortes do nosso próprio povo, essa situação parece irreparável, mas não é. A nossa história é uma história muito longa. Nós temos 3.500 anos de história. Então nós precisamos colocar em contexto todos os eventos que têm lugar a cada dia na vida do povo judeu. Embora a vida de cada judeu seja muito preciosa, se nós colocarmos em contexto histórico o que está acontecendo agora, nós vamos chegar à conclusão de que isso tudo é risível. Nós perdemos milhões de vidas durante a ocupação romana. Nós perdemos milhões de vidas durante a Segunda Guerra Mundial por força da perseguição nazista. Nós sofremos ameaça de aniquilação durante o período em que estivemos vivendo na Pérsia, na Babilônia e depois na Pérsia, né, devido às ameaças de Amã. Nós perdemos milhares de vidas nos pogroms em toda a Europa Oriental. Nós perdemos centenas de milhares de vidas durante 500 anos de Inquisição cristã na Europa. O que nós sofremos até agora, né, não pode ser comparado ao que nós já enfrentamos no passado. E é preciso contextualizar historicamente e lembrar que em todos esses eventos, na Pérsia, durante a Segunda Guerra Mundial, durante a ocupação romana, durante, né, a Inquisição cristã, nós fomos, né, protegidos por Akadosh Baruch Hu, fomos redimidos. A redenção, a salvação veio sempre para o povo judeu. No momento em que as coisas pareciam mais obscuras, né, quando o manto da escuridão cobriu o nosso povo de horror, foi quando nós nos agarramos à nossa fé, né, e fomos capazes de, apelando ao Criador, pela sua misericórdia,
de encontrarmos a salvação. Essa é a história desde sempre do povo judeu. Mas eu comecei dando as más notícias e agora eu devo dar a boa notícia. Nós podemos encontrar, mesmo nesse momento tão difícil que atravessamos, nós podemos encontrar razões de otimismo, razões de esperança. Mesmo quando as coisas parecem desesperadoras, nós jamais deixamos de celebrar, né? De agradecer ao Criador por termos sido escolhidos por Ele para sermos o povo da eternidade. É uma frase que está escrita em todos os lugares aqui em Israel para nos lembrar, nós somos um povo eterno. E a celebração de Hanukkah pode nos oferecer esse otimismo, essa esperança, né? Mesmo diante dessa visão de horror que temos sido submetidos nos últimos 2 meses. Percebam, todas as celebrações do calendário judaico, porque obviamente você deve estar se perguntando aí do outro lado da câmera, mas em que medida a celebração de Hanukkah nos aponta a direção do otimismo e da esperança, Átila? Toda a celebração do calendário judaico nos remete a algum sentido. O que isso significa? Por exemplo, em Purim, a principal mitzvah, nossa maior obrigação é ouvir a leitura da Megillah de Esther. Então, Purim está vinculado à audição. Já em Pêssah, qual é a principal mitzvah? Comer as matzot, comer as ervas amargas. O paladar é o principal elemento que está contido em Pêssah. E assim é em cada celebração, em cada festividade do calendário judaico. E você vai perguntar, e Hanukkah? E Hanukkah, meus amigos, é a visão. Nós acendemos luzes. As velas são para nós sagradas. Elas guardam imensa santidade. Embora, curiosamente, nós não possamos nos beneficiar da luz que nós criamos, porque eu não posso me aproximar agora da minha Hanukkah com o livro e utilizar essa luz para poder ler. É claro que nós vivemos no século XXI, existe iluminação pública, nós vivemos uma realidade muito distinta de 2.190 anos atrás, aproximadamente, quando tem lugar a Guerra dos Macabeus, no qual, além de não haver iluminação pública, os judeus não tinham disponível tanto óleo. Mas mesmo assim, nós fomos sempre proibidos de nos beneficiar, né, do acendimento das velas de Hanukkah. Então, qual é a finalidade delas, Átila? Além de anunciar os milagres que tiveram em Hanukkah, sobretudo a nossa vitória militar sobre o Império Grego e o fato de que nós encontramos menos do que o necessário de óleo com o selo do Kohen Gadol para poder acender novamente a menorá, não a Hanukkah. Não existia ainda Hanukkahs. Hanukkot foram criadas a partir da vitória do povo judeu na Grécia. Então nós possamos celebrar esse milagre, criamos um candelabro de 8 braços, né, para celebrarmos os 8 dias que a menorá ficou acesa, mesmo quando nós não tínhamos óleo sequer para mantê-la acesa um único dia. O principal propósito do acendimento das velas é observar. E você vai perguntar, mas observar para quê, Átila? Observar para nos lembrarmos. As pessoas passam aqui na rua e veem cada uma das casas, as pessoas que têm janelas para a rua, ou então eu que acendo na entrada do prédio onde eu moro, porque o meu apartamento não tem janela para o lado de fora da rua, para que eu possa anunciar o milagre de Hanukkah, então eu venho e acendo aqui no meio da rua. Nós acendemos as velas e vamos fazer isso nos próximos 7 dias, do dia de hoje, para nos lembrarmos. Lembrarmos do que, Átila? Veja, nossos sábios nos ensinam a definir o Império Grego, Seleucida, ocupação helenística. Nós podemos utilizar muitos nomes para nomear a ocupação grega na terra de Israel e a influência cultural que esse povo lançou sobre o povo judeu. Nós devemos lembrar que os nossos sábios definem a Grécia e a sua influência cultural como rocha, escuridão. Por quê? Porque o objetivo dos gregos nunca foi a eliminação física do povo judeu, como era, por exemplo, dos nazistas, né? Ou de outros povos que tentaram aniquilar, como agora os ismaelitas tentam fazer
com o povo judeu aqui na terra de Israel. O objetivo deles não é outro, a não ser a aniquilação do povo judeu. Mas os gregos não. Os gregos lançaram sobre nós uma escuridão. Eles queriam que nós não fôssemos capazes de ver além da realidade física como ela se apresentava. Os nossos opressores buscaram nos fazer acreditar que a realidade só existe a partir daquilo que é factível de ser visto através dos olhos de carne e osso que nós temos. Ou seja, para essa cultura, que é uma cultura de adoradores de corpos, de nudez, de uma estética determinada segundo o padrão cultural deles, para essa cultura que adora a forma visível, não existe outra realidade além daquela que pode ser vista. Mas o que caracteriza o povo judeu ao longo da nossa história é justamente a nossa capacidade de abstração. Abraão Avinu jamais teria chegado à conclusão de que existe um Criador do universo que governa, que criou tudo e governa a sua criação, se ele não fosse capaz de ver além da visão dos seus olhos físicos. Mas os gregos proclamavam que é preciso, acreditar apenas nos fatos que se apresentam diante dos nossos olhos, de uma tal realidade. Nós nunca aceitamos isso e nunca vamos aceitar, porque consideramos essa teologia, essa forma de interpretação da realidade do mundo muito pobre. Os gregos, apesar de toda a suposta sabedoria de seus filósofos, eram muito pobres na sua capacidade de abstração da realidade. Mas nós, judeus, ainda estamos por aqui, depois de 3.500 anos, ainda estamos, justamente porque nós nos negamos a ver a realidade como ela se apresentava, por meio dos fatos visíveis aos olhos das nações e dos povos. Não. Nós sempre vimos além da visão, nós sempre vimos com os olhos do sonhador. Sonhamos com aquilo que poderia ser, e não apenas aquilo que é, como agora. A nossa crença de que um outro mundo está sendo desenhado, costurado pelo Criador nos mundos celestiais é que nos colocam em movimento, que nos conferem alegria. Todos os anos a gente acende as velas de Hanukkah e todos os anos nós manifestamos essa alegria, como manifestamos em cada uma das celebrações do calendário judaico. Os gregos tinham visão perfeita, eles tinham seus olhos muito abertos, mas a verdade é que eles estavam mergulhados nas trevas e nós, judeus, embora tenhamos sido ao longo da história muitas vezes empurrados para uma realidade supostamente de escuridão, quando fomos obrigados a viver nos guetos, quando fomos obrigados a fugir da perseguição antissemita, mesmo nos momentos mais difíceis, a perseguição dos judeus na União Soviética, a perseguição em nações em que antes nós podíamos viver livremente, como foi o caso da Espanha e depois de Portugal. Mesmo quando nós fomos arrastados para a escuridão, nós não nos detivemos naquilo que se apresentava para nós por meio dos fatos. Nós pudemos ver com absoluta clareza a presença de Hashem por meio da sua providência divina, ou seja, a Shekhinah, a divindade operando na realidade. Hashem criou o mundo, ele governa o mundo. A cada segundo a presença do Criador é real nas nossas vidas. E se não fosse assim, os rasmoneus jamais teriam iniciado uma revolta. Por quê? O que eles viam? Eles eram poucos, eles eram fracos, enquanto que o Império Grego era o maior que havia naquele momento histórico. Portanto, de um ponto de vista da realidade, era uma tarefa impossível vencer a influência helênica na terra de Israel. Mas os rasmoneus não viram dessa forma. Eles viram algo além da visão. Eles viram com a imaginação. Eles viram a mão forte
de Deus na terra de Israel e se sentiram obrigados a lutar pela liberdade. Aliás, esse conceito fomos nós que introduzimos no mundo. Quando o nosso povo era escravo no Egito, não havia ideia de liberdade. Nós fomos a primeira nação do mundo, o primeiro povo a dar o grito de liberdade. E aqui, durante a ocupação grega, nós reafirmamos mais uma vez o princípio da liberdade, quando lutamos, mesmo quando poucos e fracos não podiam vencer muitos e poderosos. Nós temos o péssimo hábito, né, nós judeus, né, de contrariarmos a realidade. E temos feito isso ao longo da história, como vocês já vão perceber. De modo que nós vimos a mão de Deus, temos visto ela tantas vezes, vimos no Egito, vimos na Pérsia, vimos até mesmo nos campos de concentração, temos visto a mão de Deus e temos recebido a proteção divina. Os macabeus lutaram contra a Grécia, eles foram protegidos e o nosso povo conseguiu manter a esperança e o otimismo. Vocês conseguem imaginar? Muitos judeus já haviam se assimilado na cultura grega, assim como hoje tantos judeus foram assimilados na cultura norte-americana ou em tantos outros países da diáspora no qual os judeus se assimilaram. E os judeus, sobretudo os hasmoneus, perceberam que esse processo se tornaria irreversível se eles não dessem um grito, né, de liberdade e organizassem o nosso povo para lutar contra essa influência. E ao invés de verem a realidade com os olhos, eles viram com a visão da imaginação. Se nós, judeus, olhássemos a realidade apenas por meio dos seus fatos, nós ainda estaríamos no Egito. Imaginem Moshe Rabbeinu saindo de Midian. Quando a Kadosh Baruch Hu mandou Moshe voltar ao Egito, ele foi príncipe do Egito. Ele conhecia o poder do Império Egípcio, seu exército, sua força. Era impossível escapar do Egito. Mas nós escapamos. Nós reconquistamos a nossa liberdade, porque Hashem, né, se mostrou mais uma vez com a sua mão forte, por meio da proteção divina, nós saímos, né, caminhando do Egito em direção à terra de Israel. Se nós olhássemos a realidade apenas a partir da realidade factual, nós jamais teríamos sido capazes, né, de sobreviver a tantos desafios, né, que foram lançados sobre o nosso povo. Por quê? Porque as probabilidades sempre estiveram contra nós. Para falar de algo mais recente e não retornar ao Egito antigo, 1948, as Nações Unidas declaram a criação de 2 estados. Ben-Gurion declara a independência de Israel e nós somos cercados por 5 exércitos, além de combatentes da Jihad Islâmica de muitas outras partes, como Líbano, Líbia, o Irã mesmo, o Iraque, e somos ameaçados pela Jordânia, pela Síria, pelo Egito, pelo Líbano, por todas essas nações que não queriam aceitar a fundação de um Estado, né, judeu na terra de Israel. As probabilidades eram absolutamente contrárias a nós, como eram para os hasmoneus. Eu sempre digo, né, que os hasmoneus, quando começaram a luta, era como se uma turma de estudantes de uma yeshivá lutasse contra o maior de todos os exércitos do século XXI, que é o exército dos Estados Unidos. E essa turma de estudantes de yeshivá venceu, né, o Império Grego, evidentemente numa luta longa, no qual o nosso povo foi sendo organizado, mas, sobretudo, graças aos milagres que tiveram lugar, né, durante essa luta de resistência. Isso sim, um movimento de resistência, não é terrorismo. Nós não queríamos assassinar gregos, nós queríamos restabelecer a soberania da Torá sobre a terra de Israel. Nosso povo tem feito, ao longo da história, em diferentes momentos de lutas de resistência, como foi durante a ocupação britânica, na terra de Israel. E os ingleses entenderam o que significava lutar contra a resistência judaica. As probabilidades eram absolutamente contrárias, mas nós proclamamos a independência do Estado moderno de Israel e vencemos. E seguimos vencendo.
Seguimos vencendo mesmo quando a realidade se apresenta de uma forma que é simplesmente impossível vencer os nossos inimigos. Nós vencemos, triunfamos e continuamos aqui. Há 2.190 anos, os macabeus lutaram contra os gregos e nós agora lutamos contra os ismaelitas e o terrorismo do Hamas. Nós seremos vencedores, já estamos vencendo e já podemos ver diante do horizonte as perspectivas, né, de uma Gaza de paz. Ainda não se sabe exatamente como será o governo depois da vitória militar de Israel, mas não importa. A destruição, a aniquilação do Hamas era o objetivo fundamental. Meus amigos, nós somos o povo da eternidade. Isso porque a Kadosh Baruch Hu nos colocou nessa posição de um povo eterno, de um povo amado pelo Criador. E mesmo quando a realidade se mostra absolutamente impossível de ser vencida, né, pela força dos nossos corpos, a Kadosh Baruch Hu dota o nosso povo e envia legiões de anjos, como envia agora para Gaza, como enviou durante a Guerra de Independência, como enviou durante a Guerra do Yom Kippur. Os relatos pululam, né, mostrando como Hashem jamais se afastou do nosso povo e não está afastado agora também. Também estamos vencendo. Então, quando nós acendemos as velas de Hanukkah e lembramos dos acontecimentos do passado, evidentemente nos transportamos para os dias de hoje. Nós vencemos, recuperamos o controle do Beit HaMikdash, tiramos aquelas imagens idólatras do templo, o limpamos, o purificamos, encontramos óleo, né, que tinha o selo do Kohen Gadol, podemos reacender a menorá, podemos restabelecer o serviço divino, e a Shekhinah voltou a viver na terra de Israel, na sua casa, que é o templo, que é o Beit HaMikdash. Por isso eu disse no início, a realidade é difícil, o momento é difícil, mas nós devemos perseverar, devemos ser otimistas, porque somos um povo eterno, porque temos a proteção de Hashem. Nós só precisamos fazer alguma coisa, precisamos fazer apenas uma coisa, reforçar a nossa emuná. Nós temos ao longo da história acreditado muito além daquilo que a nossa visão nos permitiu enxergar, e temos enxergado com a imaginação, com a nossa emuná, com a força da fé que nos fez receber a Torá, guardar a Torá, disseminar os valores da Torá e sermos fiéis a Hashem. Se nós somos fiéis a Hashem, nada, nem ninguém, em lugar nenhum pode vencer o povo judeu. A história dos macabeus prova isso. A nossa vitória em Gaza provará mais uma vez isso. E nós devemos seguir a nossa marcha histórica para um futuro, que é um futuro no qual o nosso povo será liderado pelo ungido de Hashem, Mashiach, liderado, né, na direção de uma Israel governada pela monarquia davídica, meus amigos. Portanto, Hag, Hanukkah, Sameia. E nós nos vemos amanhã, um pouco antes do início de Shabbat. Vai.